Bom dia. Boa tarde. Boa noite, eu sou o Lucas Chianca. Eu sou o Alisson Tavares. Eu sou o Wellington. E hoje nós viemos aqui falar sobre o futebol de cadeira de rodas. Então, galera, agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do futebol e cadeiras de rodas. Os nomes deles são Power Soccer e Power Shade, do futebol de cadeira de rodas, que é jogado numa quadra de basquete e com duas equipes, com 4 atletas, sendo que um deles é o goleiro, e não tem divisão de gênero, ou seja, mulheres e homens podem jogar juntos. Futebol de cadeira de rodas é jogado por uma cadeira especial, que ela tem um controle de um joystick, onde ela se mobiliza na quadra. E não é todo mundo que pode fazer esse tipo de esporte, só apenas aqueles que são amputados e têm lesão medular, paralisia cerebral ou algum tipo de deficiência física. O futebol de cadeira de rodas ele é gerido pela Associação Brasileira de Futebol e Cadeira de Rodas e ele não é um esporte paralímpico. E aí, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre a história do futebol de cadeira de rodas. Como sabemos, o futebol ele é o pai de todos os outros esportes subsequentes que envolvem futebol também. E o futebol de cadeira de rodas ele surgiu inicialmente lá na Europa, para ser específico na década de 70, em 78. E foi os franceses que inventaram. Depois, esse futebol de cadeiras de rodas, ele se expandiu para o Canadá, Estados Unidos e Japão. E enfim, até que em 2010 chegou somente a ideia de concretizar o futebol de cadeira de rodas no Brasil. Mas só que ele só foi concretizado mesmo em fevereiro de 2011. Ou seja, mesmo sendo criado lá na década de 70, ele demorou bastante para chegar aqui no Brasil. E como foi essa criação? Foram aproximadamente um grupo de amigos que estava no Rio de Janeiro e decidiu trazer essa modalidade para cá. E eles acabaram criando a Associação Brasileira de Futebol de Cadeira de Rodas, que é quem desenvolve, coordena e gere todo o desenvolvimento desse esporte para desporto aqui no Brasil. Bem, o futebol com cadeira de rodas ele tem como principal objetivo reabilitar pessoas que têm algum tipo de deficiência física grave. E no meio dessas deficiências físicas podemos colocar pessoas que tenham esclerose múltiplas e outras pessoas que tenham outras dificuldades para poder jogar futebol normalmente. E para que eles possam jogar, eles necessitam de um foot guard, que é um para-choques especial que é colocado à frente da cadeira de rodas para que possa haver a movimentação, passe de bola, dribles e tiro livre direto ou indireto. E essa modalidade ela ficou conhecida primeiramente como Power Soccer e ficou conhecida também como Power Chair Football. Só que a diferença entre os dois é a seguinte: o Power Chair Football não tinha um limite de velocidade para andar em quadra. Agora já o Power Soccer ele tinha um limite de velocidade de 10 km por hora. Beleza, galera? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as regras do futebol de cadeira de rodas. Ele é jogado numa quadra de basquete, então as dimensões são 15 metros de largura por 28 de comprimento, beleza? A área ela tem 8 metros de largura e 5 metros de profundidade, tranquilo? E a distância da marca do pênalti para o gol é de apenas 3,5 metros. Detalhe, vale lembrar que as linhas laterais e linhas de fundo tem que ter no mínimo 5 centímetros de espessura. O tempo de jogo são 2 tempos de 20 minutos, sendo 10 minutos de intervalo. Ainda sobre as regras, galera, falar um pouquinho aqui sobre a bola. A bola ela é 1,5 vezes maior do que a bola de futebol, o diâmetro dela é de 32,5 centímetros. E agora sobre as substituições na regra está escrito que são 4 substituições por equipe, mas isso pode ser mudado entrando em acordo antes do começo da partida, entre as duas equipes e o árbitro. E por fim, a equipe de arbitragem é composta por um árbitro principal e 2 assistentes, sendo eles bandeirinhas.